Olá, estudantes! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa aqui no Dever em Casa na TV. Eu sou o professor Matheus Lima e o tema da nossa aula de hoje é Saber Popular e a Linguagem. Hoje, nós iremos conhecer mais sobre uma manifestação cultural muito importante, além de entendermos como a linguagem se manifesta de diferentes formas, em diferentes contextos. Mas, antes da gente começar, eu quero pedir para que vocês marquem as suas presenças através do QR Code que aparece aí na tela. É só apontar a câmera do celular, preencher o formulário e pronto. E, antes da gente começar, vou passar para todos vocês algumas informações sobre a nossa interação de hoje. Essa aula foi planejada para as turmas de nono ano do ensino fundamental, trabalhando a habilidade de comparar as regras de colocação pronominal na norma padrão com seu uso no português brasileiro coloquial. Com objetivos específicos, essa aula busca abordar, por meio da literatura de cordel, as diferentes colocações pronominais ocorridas no uso coloquial e no uso formal da língua portuguesa. Informações dadas, vamos começar a nossa aula? Vamos começar a nossa aula pensando um pouco sobre linguagem. Linguagem é o nome que damos a um sistema a qual a comunicação se torna possível. Dessa forma, é possível expressar ideias e sentimentos por meio da fala, escrita ou outros símbolos. Diferente do que muitos pensam, a linguagem não é só a fala, como agora eu estou falando com vocês, ou a escrita, como são as informações que aparecem aqui nos slides das aulas do Dever em Casa na TV. Existem diferentes tipos de linguagens, algumas humanas e outras não. Vejam só esses próximos exemplos. Olhem só. A língua brasileira de sinais, que é conhecida como Libras também, é um sistema de linguagem utilizado pelas pessoas surdas que conta com sinais feitos com as mãos e braços, além de expressões faciais. Aqui embaixo na tela, vocês podem ver as nossas intérpretes traduzindo o que eu estou falando para Libras, fazendo com que as pessoas surdas ou que possuem alguma dificuldade auditiva possam compreender o que eu estou falando, sem a necessidade de realizar a leitura labial. E vocês sabiam que aparelhos eletrônicos, como os computadores, também têm uma linguagem própria? O sistema de numeração binário é composto pelos dígitos 0 e 1. Para cada tecla que apertamos no computador, por exemplo, o sistema de numeração binário gera uma combinação de vários dígitos, zeros e uns, mais ou menos como nessa imagem aqui. Para que o computador possa escrever aquela letra ou realizar uma ação. E vocês sabiam também que as abelhas possuem uma linguagem bem diferenciada? Por meio de movimentos feitos no voo, mais ou menos como se fosse uma dança, as abelhas se comunicam, mostrando, por exemplo, onde tem matéria-prima para a produção de mel, a distância, se estão em perigo, etc. Então, eu acho que deu para entender que a linguagem é um conceito que abrange diferentes técnicas de comunicação e expressão, que vão muito além da fala e da escrita como nós estamos acostumados. E quando a gente fala de linguagem humana, como é o caso dos diferentes idiomas falados, escritos e as diferentes linguagens de sinais ao redor do mundo, também temos que levar em consideração como os falantes influenciam nessas linguagens. Vocês já perceberam como os falantes de uma mesma língua possuem diferenças na pronúncia, escrita, criam novas palavras, expressões e até atribuem significados diferentes ao mesmo termo? Pois é, esses fatos só comprovam como a língua é viva, ou seja, ela está sempre sendo modificada devido ao desenvolvimento cultural e social de seus falantes. Na região nordeste do Brasil, nós temos uma manifestação cultural belíssima e muito interessante, que nos permite compreender melhor a relação entre língua e sociedade. Vamos conhecer mais sobre a literatura de cordel? A literatura de cordel é uma manifestação cultural muito presente na região nordeste do Brasil. Os locais de maior destaque dessa literatura são os estados de Pernambuco, Alagoas, Paraíba, Pará, Rio Grande do Norte e Ceará. No Brasil, a literatura de cordel teve seu ápice, ou seja, o seu momento de maior destaque, por volta do século XX, entre os anos de 1930 e 1960. Muitos escritores foram influenciados por esse estilo, dos quais se destacam João Cabral de Melo Neto, Ariano Suassuna e Guimarães Rosa. Mas do que se trata essa manifestação cultural? Esse gênero literário é escrito em versos, que são impressos ou escritos em pequenos folhetos, como vocês podem ver aqui nessa imagem. As capas desses folhetos aqui
são estampadas com xilogravuras, que é uma técnica artística bem popular. Após isso, os livrinhos são pendurados em cordéis, ou cordões, que são a mesma coisa. E é mais ou menos como se fosse um varal. Olhem só como é que fica nessa imagem. São vários cordéis com diversos folhetos pendurados, enfeitando o local. E essa literatura ela foi trazida pelos portugueses ao Brasil durante a colonização. Na Europa, em países como França, Portugal, Inglaterra e Espanha, os cordéis eram adaptações de livros destinados para as pessoas da alta sociedade. Os folhetos eram impressos em folhas simples, em grande quantidade e vendidos a preços acessíveis à população mais humilde, assim como nessa gravura aqui, ok? As principais características do cordel brasileiro nordestino são a tradição literária e regional, que não segue nenhuma regra da literatura tradicional. O gênero literário ele é escrito em versos. É como se fossem poemas mesmo. E os temas são populares e relacionados à cultura popular brasileira, principalmente temas relacionados à cultura e à vida no sertão nordestino. E, principalmente, nesse gênero textual, nós temos a linguagem popular, oral, regional e informal bem valorizada. A oralidade ela possui grande destaque na literatura de cordel. Vamos conferir lendo um trecho de um cordel? Vamos ler juntos esse trecho de A Triste Partida, do autor Patativa do Assaré. Setembro passou, outubro e novembro. Já tamo em dezembro. Meu Deus, o que é de nós? Aqui fala o pobre, assim fala o pobre do seco Nordeste, com medo da peste, da fome feroz. Percebam que nós temos algumas palavras com a escrita e pronúncia errada. Vejam só. Temos aqui no primeiro verso outubro, e aqui no segundo a gente também tem o tamo, ao invés de estamos. Nós também temos um erro de concordância no terceiro verso. Ao invés de, meu Deus, o que será de nós, o autor usa o é. O cordel A Triste Partida é um exemplo de texto que apresenta a linguagem informal, que é aquela a qual não nos importamos com as regras gramaticais, nem com as construções totalmente corretas da frase, porque isso não vem muito ao caso. É uma linguagem que utilizamos em momentos mais informais, como, por exemplo, conversas com amigos, com familiares, na internet, mandando uma mensagem no WhatsApp. Agora, vamos ler um trecho de outro cordel, também do Patativa do Assaré. Meu caro leitor, desculpe esta falta que cometo, me desviando do assunto, da história que lhe remeto. Esse cordel também apresenta uma linguagem que não segue as regras gramaticais. Vocês conseguem me dizer onde está o erro, a inadequação gramatical nos versos desse cordel aqui? Vou dar um tempinho para vocês pensarem. E aí, conseguiram pensar? Esse aqui é um pouco mais difícil de identificar, mas vamos conferir juntos. O erro está aqui no terceiro verso, no verso 3, ok? O pronome está fora da posição gramaticalmente correta. Vamos relembrar rapidamente colocação pronominal para entendermos melhor este erro? A colocação pronominal indica a posição dos pronomes átomos, que são o me, te, o, a, se, lhe, nós, vós e o os, as, se e lhes. A colocação pronominal é a relação da posição desses pronomes aqui em relação ao verbo da frase. Existem 3 tipos de colocação pronominal. Cada uma delas ocorre de acordo com algumas regrinhas. A próclise é quando o pronome vem antes do verbo. Na mesóclise, o pronome aparece no meio do verbo. Por fim, a ênclise ela vem depois do verbo. Na aula de hoje, a gente vai focar somente nas algumas regrinhas de ênclise, ok? Na ênclise, o pronome é colocado depois do verbo, como eu acabei de falar. E essa colocação ocorre pois a oração, lembrando que a oração é uma frase com verbo, contém palavras que atraem
esse tipo de colocação, como se essas palavras puxassem o pronome átono para depois do verbo. A primeira situação para que a ênclise ocorra é quando o verbo estiver no imperativo afirmativo, ou seja, quando o verbo estiver dando uma ordem afirmativa. Olhem só esse exemplo. Depois da partida, chamem-nos. O verbo aqui, o verbo chame, ele indica uma ordem afirmativa. Uma ordem negativa desse verbo seria mais ou menos não chame. Por isso, como é uma ordem afirmativa, o pronome aparece depois, ok? A segunda situação é quando a oração possui um verbo no infinitivo impessoal. Mas o que é isso? O infinitivo é a forma original do verbo, quando ele não está conjugado. E impessoal significa que não se refere a nenhuma pessoa. Olhem só esse exemplo que vocês vão entender. O seu maior sonho é casar-se. Vejam que o verbo casar, ele não está conjugado. É o verbo normal, casar. Ele está na sua forma original. E também não está se referindo a ninguém, ou seja, é impessoal. Sendo assim, o pronome se, ele vem depois do verbo, ok? E agora, na terceira situação, a ênclise ocorre quando temos um verbo iniciando a oração. Esse aqui é bem fácil, olhem só. Surpreendi-me com o café da manhã. Vejam que aqui o verbo surpreendi-me, ele está iniciando a frase. Portanto, ocorre a ênclise. Colocamos o pronome depois do verbo. Inclusive, essa é uma das regras mais importantes em relação à colocação pronominal. Vamos conferir. A regra diz que nunca se inicia uma frase com pronome oblíquo. Por exemplo, quando dizemos aqui na nossa fala coloquial, na nossa fala normal, me empresta um lápis, é uma situação do nosso dia a dia, é uma fala que a gente fala normalmente. Porém, ela está gramaticalmente errada. Observem que o pronome oblíquo ele está iniciando a frase. De acordo com a colocação pronominal gramaticalmente correta, nesse caso a gente precisa usar a ênclise. Seria assim, empresta-me um lápis. Agora, vocês podem se perguntar, o que as regras de ênclise têm a ver com o cordel de Patativa do Assaré? Como o cordel valoriza a linguagem formal, temos muitas referências à oralidade nesses textos, como eu mostrei para vocês. Porém, muito além de palavras escritas de outra maneira e pronúncias diferenciadas, que são mais fáceis de identificar, algumas regras gramaticais mais sutis e menos impactantes, como é o caso das regras de colocação pronominal, podem acabar passando despercebidas. Olhem só, no verso 4, me desviando do assunto, o pronome átono não está posicionado corretamente. Vamos conferir. Vejam só. O verso me desviando do assunto, ele inicia com o verbo desviando. Portanto, como acabamos de ver nas regrinhas de ênclise, o pronome vem depois do verbo. A escrita correta seria desviando-me do assunto. Ok? E, para título de curiosidade, no verso 4, também temos um caso de colocação pronominal, mas nesse caso aqui está gramaticalmente correto. Na frase da história que lhe remeto, temos o pronome átono lhe, antes do verbo, caracterizando uma próclise. Vejam só, temos o remeto, que é o verbo, e o pronome lhe. Tá? O pronome lhe ele vem antes do verbo, ou seja, uma próclise. Nesse caso aqui, a próclise ocorre pois a conjunção subordinativa que a conjunção subordinativa, que é o que, atrai o pronome para perto. É como se ela quisesse ter o pronome pertinho dela também. Colocando antes do verbo. Que lhe atrai. Se tivesse escrito que remeto-lhe, aí sim estaria errado. E agora que aprendemos mais sobre linguagem, cultura, literatura de cordel e colocação pronominal, que tal testarmos nossos conhecimentos? Vamos lá. Primeira questão. Completem a frase a seguir. O pronome átono aparece depois do verbo. Qual alternativa completa essa frase? Letra A, próclise. Letra B, ênclise. Ou letra C, mesóclise. Tempo para vocês.
Resposta da questão 1 é a letra B, ênclise. Na ênclise, o pronome átono aparece depois do verbo. Questão número 2. Qual dos pronomes completa corretamente a frase a seguir? Ela perguntou se eu queria fazer parte da equipe. Letra A. Letra B, P. Ou letra C, me. Mais um tempinho para vocês pensarem. Resposta da questão 2 é a letra C, o me. Ela perguntou-me se eu queria fazer parte da equipe. Agora, questão número 3. Nessa frase aqui, você vai levar-me até a praia? Expliquem por que o pronome me aparece depois do verbo levar. Mais um tempinho para vocês. Resposta da questão 3. Aqui nessa frase ocorre uma ênclise, porque o verbo levar ele está no infinitivo impessoal, ou seja, o verbo ele está na sua forma original e não se refere a nenhuma pessoa. Por isso, ocorre a ênclise. E a nossa aula está chegando ao fim, mas não se esqueçam de registrar a presença na nossa interação de hoje, ok? É só vocês apontarem a câmera do celular para o QR Code que aparece aí na televisão e preencher o formulário e marcar a presença. Agora, vamos revisar o que vimos hoje? Na aula de hoje, nós refletimos um pouco sobre linguagem, conhecemos mais sobre o cordel, a literatura de cordel, e entendemos melhor como as regras gramaticais não se aplicam a todas as situações de comunicação. Como, por exemplo, na literatura de cordel. A escrita desse gênero literário valoriza a oralidade e a informalidade. As regras gramaticais não fazem muita falta. E antes de nos despedirmos, que tal um desafio? Observe essa frase aqui. Motorista, leve-me ao aeroporto, por favor. Eu quero que vocês justifiquem o uso da ênclise nessa frase. Escrevam a resposta em seus cadernos e depois tirem fotos e enviem para o WhatsApp do Dever em Casa na TV, que é esse número aqui. O 9966-10143. Vou dar um tempinho para vocês copiarem. E a nossa aula chegou ao fim. Eu quero lembrar vocês de seguirem as nossas redes sociais, que são o Facebook e o Instagram, no @Dever em Casa na TV, e também acesse o nosso site, tvdeverencasa.com.br. Lá vocês conferem toda a nossa programação, além de poderem ver e rever as aulas exibidas aqui nos nossos canais. Muito obrigado pela atenção de vocês. Fiquem bem, se cuidem e não se esqueçam que mesmo distantes, estamos juntos. Tchau, tchau!